Esse da direita custa 5 vezes mais do que esse aqui da esquerda. Será que vale? O que justifica o preço desse aqui ser tão maior? Qual que será o melhor custo-benefício? Quando você paga menos, você está recebendo realmente menos? Ou vale a pena investir numa ferramenta mais cara? Aqui eu tenho dois multitools. Um chinês da iCamping, que eu já mostrei aqui em outros vídeos. É o DL30. É a cópia do Lettmann Surge. E aqui eu vou comparar com um multitool que custa a metade do preço do Victorinox Spirit, que eu fiz a comparação do último vídeo. Aqui a gente tem um Lettmann, o Lettmann Rebar. Vou deixar o link na descrição e dessa vez eu vou fazer uma comparação diferente do que eu fiz no último vídeo. Eu elaborei aqui uma lista que eu deixei num papel A4 dos itens que eu considero importantes para fazer a comparação entre esses dois multitools. E aqui um espaço onde eu vou dar uma nota de 1 a 10. Essa nota é baseada inteiramente da minha cabeça, é uma nota subjetiva e o mais bacana desse tipo de vídeo é a interação de vocês. Por favor, deixe aqui nos comentários qual nota você daria. Então no final eu vou fazer uma divisão entre o valor da ferramenta e os pontos somados. Assim a gente vai ter uma ideia de quantos reais você pagaria por cada ponto nessa escala de qualidade. Então se uma ferramenta custar o dobro da outra, ela deveria ter o dobro de pontos. Faz sentido? O primeiro ponto de comparação é o alicate. Então vamos abrir o alicate do DL30. Esse DL30 é a cópia do Lettmann Surge, então ele não é exatamente comparável com esse Lettmann Rebar. O Lettmann Rebar seria mais comparável com o Lettmann Wave em questão de tamanho. Aqui a gente tem o alicate da Lettmann. Ele realmente é um alicate excepcional, muito bem construído. O cortador de arame realmente é fantástico. O alicate da iCamping, ele é claramente inspirado no alicate da Lettmann. Então, em questão de formato, ele é muito parecido, apesar de menor. No alicate da Lettmann, eu acho ele um formato excelente. Aqui a gente tem cortadores de arames substituíveis. Esse cortador de arame substituível, ele é famoso. As pessoas tendem a preferir esse tipo de alicate com cortador de arame. Eu não gosto. Eu tenho um pouco de medo de utilizar um alicate com cortador de arame removível, porque esse tipo de alicate ele é mais frágil do que um alicate que não tem esse cortador removível. Esse alicate ele tem menos material, porque ele precisa, no mordente, acomodar essa lâmina removível e esse parafuso. Então a Lettmann faz um reforço na estrutura desse alicate nessa aba. Ela abre a aba aqui e tenta compensar com mais material na lateral. Aqui, nesse alicate é ainda mais evidente. Aqui a gente tem o cortador de arame e esse espaço lateral, esse flanco bem grande, ele serve para fazer o reforço devido à fragilidade que essa retirada de material causa. Então, por conta disso, eu vou considerar o alicate do Rebar uma nota 9. 9 de 10. Não vou considerar 10 por conta dos cortadores removíveis. Eu prefiro alicates sem cortadores removíveis. E o alicate da iCamping, ele é muito próximo, praticamente idêntico ao alicate da Lettmann. Porém, o aço utilizado nesse alicate ele não é o mesmo. Nem a Lettmann, nem a iCamping declaram que aço é utilizado na cabeça do alicate. A gente tem uma boa ideia de qual aço é utilizado na lâmina. O aço utilizado pelo Rebar e outros modelos é o 420 HC. Em relação aos mordentes do alicate, a expectativa, o sentimento que eu tenho e eu vejo que outros usuários têm a partir de outros reviews é que o aço do mordente do alicate é muito bom, mas ele é um pouco mais mole do que o da Lettmann. Eu tenho essa impressão também quando eu faço força com o alicate, às vezes, talvez não dê para ver aqui, eu percebo que tem algumas marcas, alguns dentes, algumas pequenas deformações, principalmente na ponta do alicate. Não é nada demais que atrapalhe o uso,
mas eu entendo que esse aço é um pouquinho mais mole. Então, para manter a proporção e a justiça nessa comparação, eu vou dar uma nota 8 para o alicate da Decamping, que é um alicate muito bom, mas por conta dessa minha percepção de ter um aço mais mole, eu vou dar um ponto a menos. Mostrando aqui, então, a lâmina lisa. A lâmina lisa nesse Decamping, ele é acessado por fora. Então, você consegue fazer o acesso por uma mão. Nesse Letterman Rebar não tem nenhuma ferramenta acessível pelo lado de fora. Todas as ferramentas são acessíveis pelo lado de dentro. Então, se você partir do alicate fechado, ele é uma caixa fechada que você não tem acesso a nenhuma ferramenta. Você precisa abrir o alicate e a partir daí tirar a lâmina. Não é tão ruim quanto parece. Você não precisa abrir inteiramente o alicate. Perceba que a lâmina ela não conflita com o mordente do alicate. Então você pode abrir só um pouco as pernas do alicate e tirar a lâmina sem abrir totalmente a ferramenta, porque a lâmina vai passar por cima do mordente. Então, na verdade, acaba sendo bem fácil retirar a lâmina. Você vem aqui, abre e fecha novamente. Essa lâmina do Decamping, eu tive alguns problemas bem desagradáveis com ela. Eu fiz até um vídeo mostrando como que eu fiz a substituição dessa lâmina. Na verdade, eu não fiz a substituição, eu mudei a posição dessa lâmina lisa com a lâmina serrilhada. Eu tirei uma e botei outra, porque a trava da lâmina lisa não estava segurando. Isso é um problema grave. Mostra uma certa falha de controle de qualidade. Então, por conta disso, eu tenho a tendência de dar uma nota bem menor para essa lâmina, para as duas lâminas, tanto a lisa quanto a serrilhada. Então eu vou botar aqui 6 de nota para o DL30, para a lâmina lisa, e 6 também para a lâmina serrilhada. Lâmina serrilhada, temos aqui, é uma lâmina boa por si só, mas ela, por esse problema de trava, causou para mim uma insegurança grande. A lâmina do Letterman Rebar, ele é um pouco mais desconfortável, não é desconfortável, mas ele é um pouco mais trabalhoso de você tirar a lâmina por ser uma lâmina que você precisa acessar por dentro da ferramenta, porém é uma lâmina de qualidade muito boa. Eu gostei muito dessa lâmina, ela tem um formato muito confortável para usar e por hora eu não tenho nada a dizer contra a lâmina. Você tem aqui uma trava traseira na perna da ferramenta que você aperta aqui para trazer a ferramenta para dentro. E aqui do outro lado a gente tem a lâmina serrilhada. Fechando aqui. Uma lâmina excelente, muito boa também. Então, por essa questão de confiabilidade no uso da lâmina, eu vou dar para a lâmina lisa e serrilhada uma nota maior do que na Decamping. Eu vou dar uma nota 8 para as duas lâminas. Agora, o próximo item é a tesoura. A tesoura do Decamping, eu já comentei no outro vídeo, é uma tesoura boa. É uma tesoura grande. Então, é evidente que se você precisar de uma tesoura pequena, ela vai ser desconfortável, porque ela tem esse tamanho, mas ela é apropriada para você fazer serviços mais grosseiros e que demandam mais força. Então, uma lâmina é uma tesoura muito boa. Aqui você precisa de um pouco de paciência e experiência com a lâmina. Você precisa segurar, eu faço assim, eu seguro a ferramenta aqui e pressiono a lâmina com o dedão e faço uma força nesse sentido. Então eu aperto o dedão nesse sentido aqui, como se fosse gerar uma pressão positiva para o fechamento das lâminas da tesoura, porque essa barra de tração ela é muito flexível, ou a tesoura em si é muito flexível. Então, quando você fecha a tesoura e está fazendo força, geralmente é comum essa barra de tração sair. Então, vou tentar simular aqui, ó. Ela já saiu da perna da tesoura, então ela dá esse clique e sai da linha da tesoura. Então, você tem que parar o trabalho, abrir novamente a perna e voltar. Esse é o único ponto que eu tenho de atenção com essa tesoura. Se não, seria que eu daria 10 é muito, né? Poderia dar 9.
mas por conta dessa perna flexível, eu vou dar 8 para tesoura do DL30, porque eu não acho uma tesoura ruim. O Letterman Rebar, em comparação, não tem tesoura. Então, se você precisa de uma tesoura, saiba que você vai precisar resolver os seus problemas com as duas lâminas que ele tem aqui. Então, a nota para a tesoura do Rebar vai ser 0. Né? Chave de fenda. A chave de fenda, um item que eu comentei, eu acho que no outro vídeo também. Eu vou deixar esses vídeos que eu comentei, o review desse DL30 comparando com o Spirit no card. Essa chave de fenda, ela entortou. Então ela tem aqui, ela foi torcida, nem fiz tanta força. Eu estava fazendo um serviço normal e ela saiu do plano. Então já me perdeu totalmente a confiabilidade dessa ferramenta, não uso mais ela. Então a chave de fenda para DL30 eu vou dar uma nota 1. Eu não vou dar 0 porque às vezes dá para usar para fazer um apoio, alguma coisa, enfim, algum serviço muito leve, mas realmente é uma ferramenta perdida. No Letterman a gente tem a chave de fenda aqui, e é uma chave de fenda, de fato, excelente. Que a gente tem uma chave de fenda menor e uma maior no Decamp também. Então, é uma chave de fenda com um material mais resistente, ele é mais rígido, aguenta mais tensão, mais força. Então, aqui eu vou dar uma nota 8 para a chave de fenda do Rebar. Chave Phillips /Beats. Aqui no Decamp a gente não tem uma chave Phillips dedicada. A gente tem só a chave de fenda. Porém, a gente tem o porta-bits. Esse porta-bits é realmente muito bom. Aqui, no caso, eu tenho uma... Falei fenda, mas é Phillips, né? Aqui a gente tem uma chave Phillips, uma ponteira Phillips, que eu deixo aqui porque já teria chave de fenda, apesar que eu não uso no Decamp. Então, além de você ter a chave Phillips aqui nessa ferramenta, você tem o bit em si que você pode trocar. Então, isso aqui é fantástico. É uma funcionalidade excelente. Então, para chave Phillips e bits, eu vou dar 10 para Decamp. Já o Rebar, ele não tem um porta-bits, porém ele tem uma chave de fenda dedicada, uma chave Phillips, perdão, dedicada, que é essa aqui. Essa chave Phillips dedicada, ela tem algumas vantagens em relação ao bit. Primeiro que é uma peça menos para você perder, é uma peça móvel que não tem nesse multitool. Isso aqui pode cair quando você for precisar usar e perder. E essa chave Phillips, ela tem a vantagem dela ser longa e fina. Então você consegue acessar regiões de trabalho onde a cabeça do parafuso esteja um pouco para dentro. Desde que passe, claro, essa espessura da chave, você consegue trabalhar em uma distância um pouco maior. Esse bit, por ele ser mais gordinho, ele é muito grande, ele não consegue entrar muito bem em regiões que são mais profundas. Então isso aqui pode limitar o seu trabalho. Então, ao mesmo tempo que você tem a vantagem de ter um bit, você tem a desvantagem de ser uma ferramenta com uma dimensão maior. Então, para o Rebar, eu vou dar uma nota 7. 7 eu acho que tá bom. Para essa chave Phillips, é uma chave excelente, mas como não tem os bits, o porta-bits, ela tem que ter, acho, uma nota menor. Ergonomia. Então, se a gente abrir os dois multitools, a ergonomia do DL30, ela é muito boa mesmo. Dá para fazer bastante força. Ela tem a lateral aqui bem curvada, então você consegue trabalhar muito bem.
Ela só não tem uma ergonomia tão boa quanto o Spirit da Victorinox. Então vou dar uma nota 8. 8 é uma nota alta, né? Em relação ao rebar. O rebar, ele tem cantos muito vivos. Ele é uma ferramenta mais grosseira nesse sentido. Então, você consegue fazer bastante força, mas ele é bem menos ergonômico e confortável do que o The Camping, muito menos. Você sente um pouco aqui as arestas de dentro da ferramenta por conta dessa construção desse modelo. Então, no item de ergonomia, o rebar tem que ter uma nota menor. Não é super doloroso trabalhar com a ferramenta, mas ela não é tão confortável quanto a The Camping. Eu vou dar uma nota 6. Acho que 2 pontos a menos aqui, eu acho que está justo. Abertura do alicate. A abertura do The Camping, ela é muito boa. Ela é muito fácil. Também pode ser porque esse equipamento ele é mais antigo, ele está há muito mais tempo comigo do que o rebar. Esse rebar acabou de chegar. Depois eu vou fazer um review completo dele. Ele tem uma abertura muito suave, muito macia, não enrosca nada, muito fácil de trabalhar. Então, para essa abertura, eu vou dar uma nota 8. Uma abertura nota 10 para mim seria aquelas Free Series da Leatherman que abrem com imãs. Aquilo parece ter uma abertura muito boa. Ele tem essa tecnologia no Free P2, P4 e no Leatherman Arc. No rebar, essa abertura ela é bem pior. Ela é muito mais difícil de abrir, é uma ferramenta mais dura. Talvez seja porque é uma ferramenta mais nova e os pivôs ainda estão muito presos. Talvez com o tempo ela melhore essa abertura. Mas ela é uma abertura muito mais difícil, bem mais desconfortável, tem que fazer bem mais força. Mas é uma abertura bem sólida, não é tão difícil. Ela é bem consistente, transmite uma ideia de qualidade, então não é uma abertura bamba, mas você precisa fazer um pouco mais de força. Então eu daria aqui uma nota 6. Para a construção como um todo, o The Camping ele tem alguns problemas de construção, esse exemplar pelo menos, principalmente comparado com o Leatherman. As pernas desse meu exemplar elas são levemente desalinhadas, eu acredito que dá para ver aqui. Quando você faz uma força nesse sentido, ele tem um pouco de jogo aqui nas pernas. As travas das lâminas, que eu comentei que não seguravam muito bem, elas têm alturas diferentes. Então aqui, onde está a lâmina lisa, essa trava está subindo bastante. Quando você abre aqui a lâmina serrilhada, ela tem uma altura muito diferente. Ela sobe muito menos. Isso indica uma falta de padronização e controle de qualidade. Então, a construção geral dessa ferramenta, ela não é tão boa, ela é inferior. Aqui a gente vê um desalinhamento aqui em cima. Então, para a construção aqui eu daria 6 para o The Camping. E o Leatherman Rebar, ele tem uma construção excelente, impecável. Ele não tem nada desalinhado, ele é perfeitamente alinhado. Essa folga é muito pequena, tem alguma folga aqui, mas é muito menor do que no The Camping. Internamente não tem nada fora do lugar, nada desalinhado, nenhuma trava. Aqui a trava é um modelo de trava diferente, mas a trava ela pega perfeitamente a ferramenta, não tem nada que chame a atenção negativamente. Então, para essa construção, eu daria, acho que 9. Para lima. A lima do rebar, eu vou abrir ela aqui, é uma lima muito boa. Ela não é uma lima grande, mas é uma lima de boa qualidade,
que saiu aqui a argolinha, né? É uma lima metálica, então ela não tem uma face diamantada, e aqui a gente tem um corte e uma serra de metal. Uma lima boa. Se você, para fazer serviços pequenos, ela vai ajudar bastante, com certeza. Ela é muito pequena, então acaba não dando uma nota tão grande por conta do tamanho e por conta de não ter uma face, uma lima diamantada. Então, eu acho que uma nota 7 é uma nota ok. A lima do Day Camping, ela vem aqui. Como eu comentei, essas limas desses multitools, eles têm uma qualidade baixa. É uma lima ruim. É uma lima mais para dizer que colocaram do que uma lima realmente funcional. Como diria o Lorde Vinheteiro aqui no YouTube, isso aqui é fezes puríssima, com selo de 100% de pureza. Então eu vou dar uma nota 3. 3 porque se você precisar de uma lima e só tiver ela, talvez você consiga, com muito esforço, fazer alguma coisa, mas tem uma qualidade bem ruim, não se enganem. Próximo ponto. A serra. Serra do Leatherman Rebar, ela está aqui. Ela tem o mesmo formato praticamente da lima do Rebar. Então é uma serra excelente, ela é bem afiada, bem agressiva. Ela é relativamente pequena, então se você for serrar alguma coisa, ela tem uma dimensão limitada. Mas de qualidade em si da ferramenta, é uma ferramenta muito boa. Eu daria aí um 8 para essa ferramenta. Já nesse Day Camping, ele não tem uma serra construída aqui dentro. Porém, a intenção dessa ferramenta é que a serra possa ser usada aqui no lugar da lima, porque essa lima ela está construída sobre um adaptador. Então aqui a gente tem um adaptador em T, que vem aquele mesmo engate da serra tico-tico. Então você consegue tirar aqui onde está a lima e colocar a serra que você preferir. Pode ser inclusive uma serra bem comprida para você ter mais liberdade para trabalhar. E isso você não consegue fazer no Leatherman Rebar. Então é difícil dar uma nota para a serra, porque vai ser, na verdade, em função da qualidade da serra que você colocar nesse adaptador. Mas contando com a possibilidade da troca dessa ferramenta a partir desse adaptador aqui, eu daria para essa ferramenta aqui uma nota 10. Essa ferramenta é fantástica, você pode tirar aqui a lima e botar qualquer outra ferramenta que você quiser. Então isso aqui realmente é fantástico. Questão de durabilidade. A durabilidade vai acabar sendo um pouco subjetivo, porque eu não levei até o fim da vida útil nenhuma das duas ferramentas. Então acaba sendo uma estimativa. Eu vejo que tem Leathermans aí sendo utilizados por muitos e muitos anos, na casa de 20, 30 anos de uso. Claro que uso com cuidado, uso dentro das possibilidades aí da ferramenta, mas chega aí 20, 30 anos de uso com uma ferramenta funcional. Então, partindo desse parâmetro, eu vou dar aqui um 9. Acho que 9 é uma nota bem alta. Eu vou trocar a caneta aqui, porque essa caneta azul parece que não está aguentando mais. A durabilidade do Day Camping ela é muito menor do que a Leatherman. Muito menor. Quanto menor? Eu diria aí, se esse aqui durar 30 anos, esse aqui vai durar com uso consciente uns 5, talvez.
Será que é um chute razoável? 5 anos? O Letterman duraria 30, esse aqui duraria 5. Você tem um multitool chinês de mais de 5 anos? Conte aqui nos comentários. Então, de 5 anos de durabilidade do Day Camp para 30 anos da Letterman, a gente tem 1/6, né? Então, se a gente fosse fazer 1/6 de 9, chutando para cima aí para não ficar muito pesado contra a Day Camp, eu vou botar uma nota 4. Acho que 4 é uma nota razoável. Seria um pouco menos da metade. Eu acho que essa ferramenta dura menos da metade da Letterman em questão de vida útil. Eu vou dar uma nota 4. Próximo item, garantia. A garantia da Letterman é de 25 anos. Então, é bem difícil bater essa garantia. Acima, uma garantia melhor do que essa, só mesmo a Victorinox, que é uma garantia vitalícia. Então, para a Victorinox eu daria 10. Como esse aqui não é uma garantia vitalícia, eu daria um pouco menos de 10. Vamos dizer 9. Acho que 9 é uma boa nota. Qual que é a garantia da Day Camping? Nenhuma. Ela não tem garantia nenhuma. Quando você vai comprar no vendedor, na loja, a loja precisa dar garantia de arrependimento por conta das leis de e-commerce. Talvez a loja dê 30 dias de garantia do produto, das peças, alguma coisa assim, mas isso da loja, acredito. A fábrica em si da Day Camp não vai dar garantia nenhuma. Então aqui eu vou dar... Poderia dar 0, né? Seria o justo, eu acho, mas eu vou dar 1. 1. Porque quando você compra, geralmente tem ali os 7 dias de arrependimento, né? Então você consegue ali devolver se você não gostar da ferramenta. Então aqui chegamos no final dos itens. Vamos fazer a somatória de todos esses pontos. Fazendo a soma aqui do DL30, se eu não me perdi nas contas. Vou botar a ferramenta aqui do lado. O DL30 somando toda essa coluna, a gente chega num somatório de 79 pontos. Somando todos os itens. E o rebar, somando todos essas notas, a gente chega numa somatória de 94. Então acho que não tem muita surpresa na somatória final em constatar que o Letterman Rebar ele é melhor do que a Day Camping. Acho que isso é... Você sente isso de forma subjetiva. Aqui a gente está tentando botar números para os itens e ele chega até em questão numérica um número superior ao Letterman, ao DL30. Mas não dá para comparar, é injusto comparar apenas a nota de uma ferramenta com a outra, porque o valor delas é muito diferente. Então, o valor do DL30 a gente encontra aí por R$200, dependendo vai ter frete, alguma coisa, então vou botar, vamos dizer, depende do vendedor, se tem alguma promoção, vou botar R$250, vai lá. R$250 para comprar o DL30 ou um chinês similar. Esse Letterman Rebar, ele custa R$1.000. Aproximadamente 900 e alguma coisa. Então, ora, de 250 para 1.000 são 4 vezes. Mas a gente vê aqui que nos pontos, a gente não tem 4 vezes mais pontos do que o Day Camping. Se a gente fizer uma divisão do valor pelo número de pontos, a gente vai ter uma estimativa aqui de reais por ponto aproximada. 250 dividido por 79, a gente vai chegar no valor de 3,16. Então você pagaria aproximadamente R$ 3,16 por cada ponto nessa escala que eu inventei. E no Letterman Rebar, 1.000 dividido por 94, a gente chega no valor de 10,64 aproximadamente. Ou seja,
Para cada ponto dessa lista, a gente pagaria no Letterman Rebar R$ 10,64. O que isso quer dizer? Apesar do Letterman Rebar ter mais pontos do que o Day Camping, nessa minha análise, a gente chega que o custo por ponto, ou seja, o custo-benefício que você efetivamente paga pelo uso de cada ferramenta, ele é mais vantajoso no Day Camping. Isso também eu acredito que é um sentimento geral de quem usa essas ferramentas. Você vê que essa ferramenta tem uma qualidade inferior ao Letterman ou ao Victorinox. Mas ainda assim, você pode entender que compensa pagar menos numa ferramenta que dura menos e tem as ferramentas com uma qualidade inferior do que pagar mais numa ferramenta que tem uma qualidade superior. Depende muito do uso. Se você precisa, por exemplo, de uma ferramenta que tenha uma lima boa e você está disposto a pagar R$1.000 e você precisa utilizar a lima, não tem muito o que discutir. Você vai acabar pegando um Letterman. Se você precisa quer um multitool que tenha uma construção boa, tanto em relação à construção quanto às ferramentas em si, aqui por exemplo a chave de fenda, você já vai escolher a Letterman, porque ela é superior. Se você quer pagar menos, você vai escolher o Day Camping. Se você quer um multitool que tem um porta-bits, você vai escolher o Day Camping, porque esse Letterman não tem porta-bits. Então é isso, eu acho que eu tentei trazer aqui em questões numéricas mais palpáveis um sentimento que muita gente acaba tendo de forma mais subjetiva, que é esse custo-benefício que muitas vezes é sentido e não é muito bem metrificado. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.